agradeço a Deus pela oportunidade. Nessa manhã tão incrível, né? Que dia lindo. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Principalmente pelo que ele representa. Páscoa. Glória a Deus. E foi me dada a honra, uma honra realmente estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Obrigado, pastor, por permitir, né? Sem a sua bênção, sabe que as coisas não andam, né, pastora? O senhor e a senhora que mandam. Queridos, é um prazer. É um prazer estar aqui. Para mim também é uma responsabilidade, porque pregar, obviamente, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sempre acredito que todos nós temos algo de Deus a compartilhar. Todos nós temos. E nós estamos sempre pregando a palavra no nosso dia a dia, seja de forma expressa, em palavras, ou com a nossa vida. E eu creio que Deus tem falado comigo nesses últimos meses. Eu creio que Deus vai também abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que o que Deus colocou no meu coração aqui vai ser a resposta para muitos nessa manhã. Não repare a minha garrafa, meus irmãos, não é minha. Eu peguei emprestado da minha esposa, que eu sou homem, tá? Isso aqui, não tem adolescente aqui, né? Graças a Deus. Eu sou homem, mas é que como eu tomo muita água, teria que ter 35 copos aqui, daí então vai essa garrafa mesmo. É o que tem, vai essa mesmo. E glória a Deus por isso. Em tudo dai graças, então amém. Amém, glória a Deus por isso. Amém. Queridos, Páscoa, uma verdade que salta aos meus ouvidos, que o Senhor fala muito forte comigo sobre a Páscoa, é a esperança. A esperança que se renova. Em um mundo onde o que mais se falta é realmente a esperança. Que tu fala com as pessoas na rua, que eu trabalho num ambiente um ambiente político. E naquele ambiente as pessoas têm esperança num homem. Não, nós estamos aqui por causa do fulano. Eu estou aqui por causa do ciclano. Eu estou aqui por causa dele, porque se ele sai eu também perco o meu emprego. A esperança naquele ambiente é o homem. Quando tu conversa na rua com as pessoas, se tu já parou para perguntar para elas, qual é a tua esperança? O que te move? Qual é o teu propósito? Muitas não sabem. Seja o que Deus quiser, eu vou vivendo um dia após o outro. Eu conheço pessoas que não planejam o futuro. Elas vivem tão somente o presente. Porque para elas o futuro não interessa. Não, deixa para lá. O futuro a Deus pertence. Eu quero viver o agora, o hoje. Eu quero aproveitar a vida. Não é só coisa de jovem. Eu conheço homens maduros, mais velhos do que eu, pessoas mais velhas do que eu, que têm essa mentalidade. O futuro não interessa. O Brasil está indo de mal a pior. O que esperar do Brasil? O que esperar dessa situação? A esperança parece que acabou no coração das pessoas. Mas uma verdade incrível da Páscoa é que a esperança se renova. A Páscoa não se trata apenas, como já foi dito aqui, de um ovo de Páscoa, de chocolate. Não é aquilo, porque não foi um coelhinho que renovou a nossa esperança. Não foi um chocolate que me deu uma garantia de uma vida eterna. Não, foi Cristo, o nosso amado Jesus. E falando em esperança, o Senhor me levou a um texto maravilhoso, a um livro incrível de Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 14 e 15. Grandona, exagerado isso aqui, né? Muito grande esse negócio. Oséias capítulo 2, o versículo 14 e 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei com carinho e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Meus irmãos,
eu gosto muito desse livro de Oséias. Oséias é um personagem muito intrigante, pastor. Porque Deus o chamou como profeta de Israel de uma forma diferente. Você sabe disso? Tu sabe a história de Oséias? Deus o chamou não apenas para expressar em palavras uma exortação para o povo de Israel, mas Deus também mostrou através do relacionamento de Oséias com a sua esposa, uma mulher das prostituições, uma mulher prostituta. Deus disse para Oséias assim: Oséias, tu vai lá e casa com uma mulher das prostituições e tenha filhos com ela. Ah, mas Deus, por que isso, Senhor? Porque eu quero mostrar para Israel como é que está o meu relacionamento com o meu povo. Eu, o marido fiel, o meu povo infiel. Oséias, esse grande homem de Deus, nativo de Israel, o reino do norte, Deus o levantou na época do rei Jeroboão II, Rodrigo. Uma fase muito boa de Israel. O povo vivia uma grande prosperidade material. Havia paz naquele momento. O povo tinha dinheiro, estava tudo bem financeiramente, mas espiritualmente havia uma decadência muito grande. Era um povo idólatra, um povo corrupto, avarento, cobiçoso, Rodrigo. Homens maus habitavam Israel. E nesse cenário precário de espiritualidade, Deus levanta esse homem de Deus com a palavra de exortação, uma palavra muitas vezes firme, dura, mas é incrível que apesar da punição que Deus promete enviar a Israel, no livro de Oséias há uma forte atitude de esperança que é evidente naquele livro. Leia esse livro, estude esse livro e aprenda coisas incríveis, verdades profundas em Oséias. Oséias, esse nome significa salvação ou libertação. E a grande mensagem, se a gente pudesse resumir o livro numa mensagem, é que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados e da nossa infidelidade para com Ele. Mesmo assim, Deus nos ama, porque o amor dele é incondicional, não depende de circunstância, não depende do que tu faz ou deixa de fazer. Ele te ama, mas há uma responsabilidade. Veja bem, e quando o Senhor, através de Oséias, faz essa revelação, esse chamado, essa analogia no versículo 14 e 15, sobre deserto, o povo sabia muito bem o que significava isso, Rodrigo. O povo de Israel entendia isso. Deserto, por quê? Porque Deus estava trazendo à memória do povo o que os antepassados deles fizeram. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos voltar a séculos antes de Oséias. Israel estava oprimido no Egito, era escravo no Egito. Havia muita perseguição contra o povo. O faraó, ele tinha determinado: esse povo tem que sofrer, porque senão eles vão dominar o Egito. Então durante muitos anos Israel passou uma opressão muito grande no Egito, até Deus levantar um homem chamado Moisés como libertador daquela nação. No capítulo 11 de Êxodo nós vemos a Páscoa de Deus, a Páscoa do Senhor, que nada mais era do que Deus estava mostrando para Israel, que seriam libertos da escravidão do Egito. Capítulo 11 de Êxodo. Mas é incrível, porque a Páscoa do Senhor tinha um propósito. Deus queria livrar Israel do Egito, livrá-los daquela escravidão, para conduzi-los à terra de Canaã. Só que é o seguinte: para chegar à terra de Canaã, eles teriam que passar pelo deserto. Eles teriam que passar pelo deserto. Por quê? Porque havia essa necessidade, não apenas no trajeto, mas havia uma necessidade de Deus. Além de libertá-los do Egito, Deus tinha que libertar o Egito de dentro deles. Deus tinha que fazer isso, porque não era de qualquer maneira, Elias, que esse povo iria chegar em Canaã.
Não era de qualquer maneira que esse povo ia herdar aquilo que o Senhor prometeu. Havia uma promessa, o Senhor era fiel, o Senhor estava começando a cumprir aquilo que Ele havia prometido. Mas para chegar lá, tinha o processo, tinha o deserto. Havia um plano natural, seria em torno de 40 dias eles chegariam. É coisa rápida, não é um negócio absurdo. Deus não tinha inicialmente planejado 40 anos para eles no deserto. Não. Mas a primeira batalha que eles enfrentaram, a primeira luta, a primeira adversidade que enfrentaram, eles começaram a reclamar e a murmurar. Quando chegam perante o Mar Vermelho, olha aquilo, o mar, olha para trás, os egípcios vindo, murmuração. A primeira circunstância adversa que eles enfrentaram, a atitude deles foi murmurar, falar mal. E ali Deus começou a mostrar para eles que eles precisavam de uma grande transformação no coração deles. O deserto não é sinônimo de morte. Não era sinônimo de morte para eles, como eles diziam: ah, Moisés, tu nos trouxe para o deserto para morrer aqui. Não. Ah, Moisés, tu nos trouxe no deserto para nos deixar morrer de fome. Não, porque antes de saírem do Egito, no capítulo 11 e 12, Deus já disse: todos os dias eu vou mandar o maná, eu vou prover o alimento. Antes de saírem, Deus já tinha dito: não vai faltar comida, não vai faltar o alimento. Mas eu quero carne, Senhor, fica tranquilo, eu vou mandar codornas, vou mandar carne todos os dias, vocês vão comer. Vocês vão ter pão, vão ter água. Ah, mas não tem água no deserto, não tem problema, se for preciso. Deus fez, tirou água da rocha. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus preparou o caminho deles pelo deserto, o plano era perfeito. Deus já tinha tudo planejado, como faria, de que forma faria. A provisão já estava certinha. Estava tudo preparado. E é interessante porque muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Deus nos leva para o deserto. Eu achei interessante o que o pastor Hernandes Lopes disse o seguinte: ele disse que o deserto é uma agenda de Deus para o cristão. Ninguém cai no deserto por acaso, não. Deus conduz ao deserto. Deus conduz ao deserto porque Ele tem um propósito muito maior do que nós imaginamos. Deus conduz-nos ao deserto porque Ele quer nos preparar para algo muito grande. Deus nos conduz ao deserto porque Ele quer nos preparar para um nível maior. Mas fica tranquilo, meu irmão, no deserto Ele é responsável pelo cuidado sobre as nossas vidas. Ele é o provedor no deserto. Não falta nada do deserto. Ei, olha só, aquele povo quando saiu do Egito tinha milhões de crianças, milhares de crianças. Eles não faziam negócios no deserto, não compravam roupa, não tinha o continente, o shopping continente, não tinha shopping, não tinha loja, não, o Senhor era responsável até pela vestimenta daquelas crianças, o Senhor era responsável pelo calçado daquelas crianças. Eu como pai, me preocupo muito, e com a minha esposa, o calçado que a minha filha vai usar. E se ela reclama com uma dorzinha no pé, a gente já fica, meu Deus, é o calçado. Não é o andar torto dela, não. A gente já, não, é o calçado. Precisamos comprar o calçado. Precisamos dar um jeito nisso. Assim é o Senhor, quando Ele nos leva a situações de deserto em nossa vida. Ele tem um cuidado comigo e contigo. Ele tem um cuidado. Por quê? Porque nós precisamos passar por isso. O povo de Israel teve que passar pelo deserto como uma preparação para entrar na terra prometida. E nós precisamos muitas vezes passar pelo deserto como uma escola do Senhor sobre a nossa vida. Mas o Senhor nos chama a realmente aprender, a aceitar o ensinamento de Deus nesses momentos terríveis, nesses momentos de angústia. Nesses momentos que muitas vezes você dobra o joelho e parece que o céu é de bronze, parece que o Senhor não responde a oração, parece que o Senhor não ouve, não vê a nossa necessidade, não ouve o nosso clamor. Mas não,
Porque deserto é local de confiança, é o local que nós precisamos confiar no Senhor. Eu estava em Criciúma, Rodrigo, no ano passado. A Cianabi foi apresentar lá em Criciúma. Eita, tá furado esse negócio aqui. Cianabi foi apresentar em Criciúma o teatro, e foi uma glória, foi uma maravilha. E no final, o irmão chegou para mim, meio marchando, né? Ô Jesus, quando aqueles caras vêm marchando, aqui tem as irmãs do coque, né, pastora? A senhora tem medo, de vez em quando dá aquelas marchadas, dá até medo. Aquele irmão veio marchando, botou a mão na minha cabeça e disse: meu filho, eis que eu vou te levar para um nível acima. Eu, ô glória, tá maravilha. Gideão, deixa eu te contar um segredo. Quando o Senhor dizer para ti assim, eu vou te levar um nível acima, Ele está dizendo em outras palavras, eu vou te levar para o deserto, porque eu vou te preparar para algo maior que eu tenho para você. Eu saí dali, eu e a Aline começamos a conversar sobre aquilo. Aí a empolgação começou a cair, a gente começou a se tocar do que Deus poderia fazer. Dizer, opa, está vindo problema aí, está vindo luta, está vindo deserto. E dito e feito, Rodrigo, foi em torno de 3 meses, pastor, 3, 4 meses, de um céu de bronze terrível. Parece que o dinheiro estava faltando, parece que ia faltar o dinheiro. Meu irmão, eu abri a despensa do lado da comida, eu olhava, Jesus, só tem 1 litro de leite. Deus não ouve a minha oração. O deserto, a gente entra no quarto, a gente fecha a porta no escuro, coloca a cara no chão e diz: Deus, tem misericórdia. Mas é para isso mesmo. O Senhor prepara o deserto para você entrar no teu quarto, fechar a porta atrás de você e dizer: Deus, eu estou aqui. O deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Se você não se submeter ao ensino do professor por excelência, tu vai morrer no deserto. Só morreu no deserto do povo de Israel quem murmurava, quem não aceitava o ensino do Senhor, quem se levantava contra o ungido do Senhor. Só esses que morreram, porque muitos entraram na terra prometida, porque aceitaram o ensino do Senhor. Quantas vezes no nosso deserto eu disse: Deus, tudo bem, eu estou disposto a aprender, o que eu tenho que mudar em mim? Muitas vezes, pastor, eu orei o Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. É murmuração, Senhor. Eu não sei porquê, pastor, mas o Senhor falou muito forte comigo ali num banco sobre murmuração. A murmuração, meu irmão, ela dá legalidade para o diabo trabalhar na tua casa. Ou você falar mal do pastor, falar mal do obreiro, falar mal do teu líder e da tua pastora, dá legalidade para o diabo trabalhar na tua casa. Muitas pessoas não progridem materialmente, espiritualmente, dentro do lar, porque murmuram, falam mal de todo mundo. Só morre no deserto quem não aceita o ensino do Senhor. 3 meses de angústia, 3 meses de muita lágrima derramada naquele quarto da minha filha. E deixava ela para a sala: vai para a sala, minha filha, agora o pai vai fazer o que, pai? Eu vou guerrear. Vai fazer o que, pai? Eu vou guerrear. Porque é assim que nós guerreamos, o joelho no chão, cara no pó. Era a Páscoa do Senhor, a libertação da escravidão do Egito. Outra verdade incrível sobre o deserto é que no deserto, como diz aqui o versículo 14, para o deserto, e lhe falarei com carinho. Lhe falarei com carinho. Sabe o que é isso? É intimidade, é relacionamento, é comunhão. O Senhor nos leva para o deserto para restabelecer muitas vezes a comunhão com Ele, que os tantos afazeres nos tiram do foco muitas vezes. As tantas atividades que nós temos nos tiram muitas vezes daquele momento de comunhão com o Senhor. Parece que nossos ouvidos não estão atentos ao que o Senhor está falando, e Ele está falando com carinho ao nosso coração, ao nosso ouvido, mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Por quê? Porque tem muitas distrações, tem muito barulho, mas o Senhor muitas vezes quer apenas você e Ele, num quartinho fechado, escuro, escondido, só tu e Ele.
Deserto nos ensina a confiar completamente no Senhor. Nós temos dois homens desses milhões de judeus, Josué e Calebe, que são a prova do que a Bíblia diz, do que nós estamos falando. Eles chegaram a Canaã. Eles chegaram em Canaã, mas não foi de qualquer jeito. Eles se submeteram à ordem do Senhor, se submeteram ao processo, se submeteram à vontade de Deus e chegaram lá. Nós temos na Bíblia homens de Deus que passaram, sim, pelo deserto antes de uma grande missão. Um deles era o próprio libertador de Israel, Moisés. Meu irmão, olha só, Moisés passou 40 anos no Egito. Ele aprendeu de tudo lá, Osni. O cara virou um mestre em um monte de coisa. Mas não estava preparado com 40 anos. Segundo especialista, diz que 40 anos é a idade auge, como é que é? A idade top do homem. Eu já passei disso, estou 45. Eu já estou na ladeira abaixo ali. Não, mas eu estou lá ainda, estou firme e forte. Diz que 40 anos é onde o homem chega no topo ali, né? Uma vez, quando eu fiz 40 anos, a minha cunhada olhou para mim e disse assim: parabéns, Gideão, você chegou na metade da tua vida. Pastor, aquilo me deu uma depressão. Metade da minha vida. Mas amém, 40 anos ele passou no deserto, aliás, no Egito. Mas ele não estava preparado, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, mesmo com toda a liderança que ele possuía, ele não estava preparado para a grande missão que Deus tinha planejado para ele. O que Deus fez? Deus levou ao deserto, 40 anos de deserto. Aí sim, ele voltou preparado, cheio de Deus, para cumprir a missão do Senhor. Jesus, a mesma coisa, 40 dias no deserto. O próprio Jesus, oh meu Deus, o próprio Jesus foi levado. Veja bem, quando tu lê a história de Cristo nos evangelhos, tu vai entender. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus. Paulo, 3 anos na Arábia. Quem sou eu, Rodrigo, na fila do pão para dizer: Deus, eu não quero passar por isso? Não, Deus quer te levar a um nível acima de intimidade, de relacionamento com Ele, de maturidade espiritual, de bênçãos. Mas você precisa aprender. Por quê? Porque nesse deserto você vai aprender a suportar o que Deus tem para você. Nesse deserto você vai aprender a tomar posse do que Deus tem para você. Mas entenda, passe por esse deserto, aceite a correção do Senhor, aceite o direcionamento do Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Deserto é lugar de comunhão, lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas. Mas o versículo 15 diz assim, ó: e o vale de Acor por porta de esperança. E ao estudar sobre isso, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Vale de Acor por porta de esperança. Como eu disse no início, Israel entendia muito bem o que Oséias estava dizendo, porque eles lembraram do vale de Acor, eles entenderam a mensagem. Vamos lá. Josué no capítulo 7 fala do vale de Acor. Israel havia acabado de receber do Senhor uma grande vitória sobre Jericó. Foi incrível o que Deus fez. Muralhas caíram, o exército de Israel invadiu Jericó, fez o juízo de Deus sobre aquela cidade. Mas Raabe foi salva. Só que Deus tinha dado uma ordem para o povo. Deus falou assim, ó: não peguem nada de Jericó, o que for ouro e prata levem ao tabernáculo para ser consagrados ao Senhor. Mas demais das coisas, animais, homens, não perdoem, não peguem nada. A próxima cidade a ser vencida era uma cidadezinha chamada Ai. Cidade pequena, ridícula, nem se comparava a Jericó.
os líderes, os espiões foram até a cidade, analisaram a cidade, chegaram para Josué e disseram assim: fica tranquilo, não precisa mandar todo o exército, mande apenas uns 2 ou 3 mil homens, a cidade é pequena. Eles foram com 3 mil homens. Foi uma das maiores humilhações que Josué como líder passou. Eles fugiram dos homens de Ai, humilhados, derrotados, envergonhados. Josué clama ao Senhor, o cara no chão de Deus, porque o que está acontecendo, Deus? O que aconteceu? Olha o teu grande nome, Deus. O que os povos vão dizer do teu grande nome? Deus chama Josué e diz assim: ei Josué, fica quieto, o povo pecou. O povo pecou e escondeu coisas debaixo das suas tendas. Josué orou ao Senhor, e o Senhor mostrou um homem chamado Acã. Dá glória a Deus, Acã. Conta o teu pecado, o que aconteceu? Aí Acã disse: meu Senhor, eu pequei. Eu vi uma capa babilônica, eu achei muito linda, e eu peguei para mim, e eu vi alguns utensílios de prata e ouro, e eu cobicei, eu peguei para mim, escondi debaixo da minha tenda. Acharam o material debaixo da tenda, e Deus tinha dito: quando encontrarem o culpado, destruam-no, assim cessará a maldição sobre Israel. Pegaram Acã, toda a sua família, tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo, vivo ou objetos, levaram para o vale de Acor, apedrejaram seres vivos e queimaram tudo de Acã no vale de Acor. Veja bem, toda a família de Acã, naquele dia triste, foram destruídos. Mas olha só, Acã significa o que traz tristeza. O significado de Acã no hebraico é o que traz tristeza. Ele foi o motivo de grande tristeza, não apenas para sua família, mas para toda a nação de Israel. Ele foi o motivo que levou a sua família à desgraça. Ele trouxe tristeza à sua casa. O pecado escondido de Acã trouxe tristeza à sua casa. E o juízo de Deus foi: leve para o vale de Acó, apedrejem, matem, queimem tudo de Acã. Muitas vezes nós passamos por situações em que os Acãs de nossa vida nos levam a uma tristeza profunda. Por que, Gideão? Porque vale de Acó. Acó significa calamidade, tribulação, perturbação. Acó significa calamidade, tribulação, perturbação. Às vezes nós enfrentamos Acãs em nossa vida que nos conduzem a um vale de tristeza muito profunda. Eu lembro quando a Aline teve depressão profunda o ano passado, em que eu tive que carregá-la até o quarto muitas vezes. Pessoas ou circunstâncias, os Acãs da nossa vida, infelizmente levaram ela a uma depressão profunda. Remédios não solucionavam, remédios não faziam efeito, mas ela tinha que passar por aquilo. Ela precisava passar por aquilo. Muitas vezes os Acãs, como eu falei, são pessoas que nos causam tristeza. Não apenas um pecado escondido que precisa ser confessado, mas os Acãs são pessoas ou circunstâncias que nos levam a um vale profundo de angústia, de tristeza, de tribulação. Mas nesta manhã é manhã de esperança. Nessa manhã é uma manhã de transformação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, eu vou transformar esse vale de Acó, esse vale de angústia, esse vale de tristeza, numa porta de esperança.
Não interessa o motivo que tenha te levado a esse vale profundo de angústia, de tristeza, mas a palavra de Deus diz: eu vou transformar. Veja bem, se tu analisar ali, ele não está dizendo, eu vou colocar uma porta de esperança no vale, não. Ele vai transformar o vale. Ele vai transformar o vale. Ele vai transformar a angústia em paz. A palavra de Deus é clara. Ele vai transformar a tristeza em alegria. Ele vai transformar a escassez em abundância. Ele vai transformar a dor em satisfação. Ele vai transformar a fraqueza em força, a doença em saúde, a vergonha em honra. Quando estávamos lutando nesse grande período de depressão da Aline, teve pessoas que disseram: meu Deus, mas você não é crente? Que? Crente com depressão? Sim, Rodrigo. Acontece. Não julgue quem está no vale, porque é um processo de Deus para aquela pessoa. E o Senhor vai levantar ela. O Senhor vai levantar ele. Vale de tristeza, de preocupação, de angústia, o Senhor nos promete nesta manhã, Ele vai transformar. Mas por que Gideão? Porque essa porta que Oséias fala, ela é Jesus. Essa porta de esperança é Jesus. Mas João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim: ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A porta é Jesus, essa porta de esperança é Jesus. Não tem vale de angústia, não tem Acã, não tem motivo qualquer que seja que vai impedir o agir do Cristo vivo. Essa porta de esperança é Jesus. A porta de esperança é Jesus. Aleluia. Jesus é a porta que transforma o caos em ordem. Jesus é a porta que transforma a morte em vida e vida eterna. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual o deserto da tua vida. Eu não sei qual é o Acã que muitas vezes tem te levado a esse vale. Mas hoje renova-se a esperança neste lugar. Hoje renova-se a esperança na tua vida, mulher de Deus. Mulher de Deus. Hoje renova a esperança na tua vida, na tua casa. Hoje renova-se a esperança no teu lar. Através de você, Acã viveu o contrário, a tristeza, por causa dele, a família toda foi desgraçada, mas através de você, eu profetizo, a tua família toda será abençoada. Através de você, Elias, a tua família toda será abençoada. Através de você, minha irmã, meu irmão, Deus vai alcançar os teus. Deus vai abençoar os teus. Vai haver salvação na tua casa através de você. Vai haver libertação através de você. Vai haver a bênção de Deus na tua casa, porque tem um filho de Deus que aceitou o processo, que aceitou passar pela porta e crer nas palavras do mestre. Viva para agradar ao Senhor. O Rodrigo falou algo muito forte aqui nessa manhã. A nossa fé está baseada em coisas. É isso, Rodrigo? Em coisas. Se eu consigo comprar um carro, fico feliz. Se eu consigo adquirir algo, fico feliz. Ou em pessoas. Mas o Senhor nos permite passar por situações, Eric, para que a nossa alegria fique totalmente baseada nele. Sei passar por situações, como disse Paulo. Sei passar por fome, sei passar por sede, sei passar por situações adversas, porque a minha fé está no Senhor. Se a tua esperança estiver nele, venha o que vier, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Passe pelo que passar, o Senhor te garante a vitória.
porque a porta de esperança é o Senhor. Viva para agradá-lo, viva, desfrute dessa comunhão com Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. A porta de esperança é Jesus, a nossa Páscoa, o nosso Salvador, o nosso Cristo maravilhoso. Essa noite a Aline colocou o filme A Paixão de Cristo, pastor, para minha filha assistir. E nós tiramos um momento de oração, e algo aconteceu lá em casa muito interessante. Eu vou falar rapidinho, não sei que não é pecado, mas eu estava orando sem camisa, não é pecado. Aleluia. E eu estava no meio das duas, a minha filha à minha esquerda, ali na minha direita, e nós oramos, clamamos ao Senhor, e tinha um louvor falando sobre ressurreição, e nós paramos de orar e começamos a louvar, e a Elisa veio e debruçou-se sobre as minhas costas, ela começou a acariciar minhas costas, e começou a dizer: nossa, mamãe, Jesus, as costas de Jesus não estavam assim, né? A Aline dizia: não, minha filha, os chicotes arrancavam um pedaço da carne de Jesus, das costas de Jesus. Nossa, mamãe, quanta dor que Jesus sofreu, né, mamãe? Sim, minha filha, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, Ele passou por aquilo, por amor a mim e a você, para nos dar uma esperança e um futuro. Canaã celestial nos aguarda, Canaã celestial te aguarda, o céu te aguarda, meu irmão, minha irmã. É um processo que estamos passando aqui, é um processo, uma preparação para o que vamos herdar ali. Mas enquanto não chegarmos lá, vamos desfrutar do amor, da comunhão, do relacionamento com Ele. Vamos desfrute da intimidade com o Senhor. O Senhor tem muito a fazer através da tua vida, na tua vida. Feche os olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus maravilhoso. Te agradecer, Senhor, pela esperança, pelo sacrifício naquela cruz. Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Se hoje estamos aqui, é porque o Senhor entregou a sua vida por completo, para que para que essa igreja, para que estivéssemos aqui, Senhor, com a esperança renovada, com a fé fortalecida, crendo que estamos indo para Canaã, crendo, Deus, que o Senhor preparou algo incrível para cada um de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver isso, para que a nossa família também desfrute disso, para que os nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho também desfrutem isso, que nós sejamos, Senhor, esse baluarte, Senhor, do céu aqui nessa terra, para a transformação de muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia.